Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de ver esse vídeo liberado no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem e você que está aí no futuro, a gente está em 2020 e a gente continua trancado em nossas casas, sem poder sair. E hoje eu vou entrevistar um cara que está trancado na Espanha, mas eu não vou falar ainda quem é, mas vocês já leram tipo uma porrada de coisa que ele escreveu, porque ele foi um dos primeiros colaboradores do TDC lá em, eu nem lembro o número, a gente vai conversar isso depois, mas faz tipo muito tempo. E ele escrevia uma coluna chamada Artigo 19. E um monte de gente escrevia perguntando o que é Artigo 19. E hoje a gente vai descobrir isso. Então, hoje, no bate-papo... Ah, peraí, o Rodrigo está pedindo, eu esqueci sempre, desculpa. Segue o canal, dá like e faz os bagulho de YouTube para a gente crescer aqui também. Então, hoje eu vou conversar com Igor Tel. E aí, bro, como é que você tá? E aí, gente, beleza? Tá Agradeço preso primeiro aí na pelo Espanha. convite. Pois é, né? Aqui todo mundo preso, né? Mas dependendo do lugar, mas todo mundo preso. Primeiro, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui para conversar com vocês. E, bom, né? Acho que até a pergunta que você começou ali, por que artigo 19, né? É interessante, porque eu já escrevia desde da minha adolescência. Eu já tive, naquele começo, né, tendo diferentes blogs, e eu tive um primeiro blog que o nome dele era Blog do Bardo, porque eu jogava de bardo quando eu jogava RPG, e depois eu fui mudando, assim, e até o momento que um dos meus blogs era Artigo 19. Justamente na minha adolescência, naquele momento, eu me inspirava muito no Artigo 19 da Carta de Direitos Humanos, né, da Carta Internacional, que fala sobre a liberdade de expressão. E eu tinha muito aquela ideia mesmo de que não, esse aqui é um espaço, né, para poder falar, né, falar acima de tudo, poder falar, poder pensar, poder divulgar alguma coisa, pensamento, e daí que surgiu, né, essa coluna que foi aí também durante um tempo, né, que eu escrevi lá naquele projeto nosso, lá do Teoria da Conspiração, foi muito interessante mesmo. Bom, eu vou começar hoje, a gente vai falar sobre o tal. Mas antes da Exatamente. gente falar sobre o tal, a pergunta que todo mundo pediu, que já agora já virou meio padrão aqui, que é o seguinte, cara: como que um ser humano normal de repente sai e depois de 20 anos ele está preso na Espanha, psicólogo, escrevendo sobre o tal? Então, como é que é a tua jornada, cara? O que que você fez e como é que você entrou no ocultismo e por onde você caminhou? Cara, isso é uma história muito longa, hein? Então já vou avisando aí que quem for escutar vai escutar bastante, mas Pode ficar em tranquilo primeiro. que aqui não é Instagram, aqui, então não vai cortar, então fica à vontade. Então, eu nasci numa família espírita, em primeiro lugar, né, assim, eu nasci numa família espírita e não de primeira geração. Quero dizer assim, minha bisavó já era espírita lá nos inícios, nas primeiras obras, de Kardec que chegavam, né, no Brasil, já estava ali, iniciando a prática aqui no Brasil. Então eu já vinha de uma certa tradição, né, de espíritas na minha família. E eu nasci numa família espírita, então já tinha aquele convívio lá, né, com o outro lado, com a espiritualidade desde jovem, então já tinha aquele costume de ir a centro, já sabia o que era mediunidade, já tinha testemunhado né, contatos mediúnicos, então já tinha todo aquele cenário na minha infância. Mas eu fui crescendo e eu comecei a me questionar também, assim, porque eu via aquilo e pensava, essa é uma visão, né, mas é curioso, porque essa é uma visão que eu tenho aqui dentro da minha família, é uma visão que eu tenho uma experiência aqui que me diz muitas coisas e que, né, de um certo modo, me faz crer nisso, mas eu vejo que em outros lugares as pessoas pensam diferente, às vezes o outro lugar é o outro lado da rua, o meu vizinho, o meu colega da escola, é o outro povo que eu vejo, né, na televisão, eu leio nos livros de história, e aquilo me trazia, né, uma certa questão. Eu pensava, quem está certo nessa história, né? Ou será que essa religião aqui que eu penso que eu estou vivenciando aqui é a verdade, todos eles estão enganados? Ou será que existem coisas em comuns, né? E foi daí que eu comecei a pesquisar sobre religião comparada, comecei a ler, né, adolescente, estava começando a internet, naquela época de internet de escada,
né? Internet de escada normalmente a gente não acessava durante a semana, que era mais caro, então tinha que esperar o horário do pulso, então ficava final de semana, às vezes sábado, de 2 da tarde, domingo inteiro, o dia todo, porque era aquele horário mais barato que a gente podia utilizar a internet sem contar tanto pulso, né, da chamada. E não sei, o pessoal mais novo nem deve saber o que é isso que eu estou falando, mas era assim que a internet funcionava antigamente. E porque, né, eu utilizava a conexão do telefone, então é claro, cobrava como se fosse uma chamada de telefone. Então tinha nos finais de semana um preço diferenciado para chamadas, e essa internet também tinha um preço diferenciado, né, se você se conectava dessa maneira. Então eu passava aquele tempo lá, final de semana, já durante a semana eu estava na escola, final de semana eu estava lá querendo entender aquela questão, né, me movia muito. Acima de tudo, porque era uma questão existencial para mim também. Eu pensava, nossa, mas o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa família? Por que eu nasci aqui? Qual é o objetivo da vida? Eu queria saber, bom, você tem um objetivo na vida, né? O que que eu tenho que fazer também, né? Como no jogo, né? Você começa, também gostava muito de jogar, né? De videogame, eu pensava, bom, tem uma meta, tem um objetivo aqui. Eu queria entender qual era o objetivo por trás disso, né? Então eu ficava com essas noias aí, com esses pensamentos, tentando descobrir, estudando e buscando conhecimento, lendo, e aí, né, fui por aí, né, nesse caminho de internet. E a internet foi uma grande facilitadora para mim, porque me permitiu ter acesso a muita informação que talvez eu era de uma cidade pequena, do interior do Rio de Janeiro, então não tinha, sabe, não tinha tanta disponibilidade, talvez, de uma biblioteca, ou enfim, de frequentar algumas escolas ou outras instituições que poderiam, de um certo modo, me facilitar isso. Então a internet foi a grande porta de entrada aí para poder ter acesso a essas informações. Mas não apenas também, né? Eu também jogava muito RPG. E nos livros de RPG, inclusive os livros do Del Débrio, né, eu já tinha lá o RPG Quest, por exemplo, né, já jogava ali de garoto aquele jogo, já tinha muitas coisas ali também que eu li e falava, nossa, que interessante, a gente tem alguma coisa aqui, né, tem alguma coisa aqui que conversa também com todos esses estudos que eu estou fazendo também aqui na internet, esses estudos, né, autônomos, assim, esse estudo independente. E aí eu estou aqui, né, estudando isso, e tem, né, no RPG também tem uma certa relação, quando você via alguma coisa naquela da fantasia que conversava também com esse mundo, né, de magia. E foi assim, né, que eu fui me interessando, até que mais para frente eu encontrei, né, a coluna do Del Débio lá no Sedentário Hiperativo, e aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a ler, comecei a participar do projeto Marren, aquele bem antigo, né, aquele primeiro que tinha, que era uma rede social específica. Também conheci o Raf também através desse grupo, né, onde a gente começou a trocar texto, ler o texto um do outro, conversar, inicialmente pelas caixas de comentários, depois lá no Teoria da Conspiração com a coluna. Enfim, isso quanto aos meus interesses. Já no nível profissional, né, eu já estava ali terminando a adolescência, tinha que escolher uma profissão, e aí eu estava naquela questão, assim, né, do que eu ia fazer, né, da minha vida, né, como adolescente, como todo adolescente, não sabe muito bem o que fazer, e é inclusive uma pergunta muito, né, muito muito grande para se fazer normalmente um adolescente, né? O que que vai saber um adolescente já ali tão novo, né? A gente tem que viver tanta coisa para descobrir no que a gente realmente quer, né? O que faz sentido para nós, né? E quando é adolescente a gente ali ainda tateando o que é a vida, a gente, né, tem uma pergunta de tal magnanimidade, né? De tal tamanho. E de um certo modo, eu pensei, bom, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu fiquei em dúvida, que eu gostava muito de história, né? Sempre gostei muito, na época da escola, eu lia muito os livros de história, assim, não só por estudo, que tinha que fazer para as provas, mas era um livro que, diferente de outras matérias, eu realmente gostava, né? Eu gostava de ver como é que era a civilização, por que as coisas hoje eram desse modo, né? O que levava, né, de um tempo ao outro, né? E o que mudava, por que as coisas assim, o pensamento de outros povos, a forma como diferentes povos viviam. Então eu tinha muito essa ideia da história também. Eu também gostava muito de relações internacionais, assim, a ideia em si, não sei, eu gostava da ideia de estudar política, economia, de ser um campo tão amplo, e ao mesmo tempo, né, parecer um campo interessante de, não sei, trabalhar viajando, de conhecer outros países.
e também a psicologia, porque era alguma coisa que conversava assim com meus interesses na época, né? Minhas perguntas, minhas questões, assim, pensava, bom, talvez muitas dessas questões assim talvez eu possa entender melhor entendendo como funciona a mente, né? Como que funciona a nossa cabeça. Então, eu ficava um pouco entre essas matérias, assim, mais ligadas a áreas de humanas em geral, mas assim um pouco mais ligado a a essas disciplinas. Mas aí, com o tempo, eu pensei, bom, relações internacionais na prática não é bem o que eu quero, porque eu via que depois um trabalho era muito burocrático, não era mais o que tinha a ver comigo. Depois a questão de história também, depois as opções profissionais não era exatamente também o que eu pensava na época, e eu falei, bom, vamos fazer psicologia, vamos ver. Né? E aí eu tive muita sorte, que de fato eu me encontrei bastante assim na faculdade de psicologia, né, que num primeiro momento, né, no primeiro momento assim, no primeiro semestre, porque realmente me interessava muito pelos temas da psicologia, da mente, entender, e eu tive também uma sorte de conhecer, né, ter amigos, né, geniais assim, né, eu acho que foi uma coisa totalmente de sincronicidade, assim, a minha turma que eu encontrei assim era uma coisa quase que era para ser, né, é incrível que eu tenho até amizade de gente que eu conheci no primeiro período até hoje. Então, assim, amigos que depois, durante a faculdade inteira, a gente ia para a aula e depois da aula a gente saía para o bar e ficava conversando a noite toda, né? E aí, no final das contas, a verdade, a maior parte do estudo estava no bar, né? Porque a gente estudava, escutava o professor falando algumas coisas, algumas matérias lá, falava a teoria, mas a gente ia para o bar para depois discutir, para realmente exercitar o pensamento daquilo. E acho que era naquele momento que a gente realmente aprendia, quando a gente podia dialogar, quando a gente podia discutir. Né? Mas, de um certo modo, eu estava ali, né, na faculdade de psicologia, começando a estudar aquilo, mas aí eu fui percebendo com o passar do tempo que também não era tão a psicologia que eu queria, assim, né? Eu via muito esse lado, né, de estudar a cognição, a mente humana, mas eu sentia que alguma coisa faltava. E é muito curioso, porque nesse período também eu comecei a passar mais tempo, né, dentro quando eu ia numa livraria, por exemplo, numa biblioteca, passava mais tempo numa sessão de filosofia do que numa sessão de psicologia. E aí eu comecei a ler muitos filósofos, né? Eu lia, eu estudava durante, né, a faculdade o que eu tinha que estudar para as matérias, mas depois eu ia lá e estudava, sei lá, Platão, Sócrates, lia lá os filósofos, os comentadores de filósofos, que eu via que realmente eles conversavam muito mais com aquelas questões. Eu cheguei até a pensar a mudar de curso em um determinado momento, né? Eu falei, talvez tenha mais a ver com filosofia, o que eu quero, porque, enfim, as questões, o pensamento, né, o que trazia para mim naquele momento, mas eu acabei continuando na psicologia, né, principalmente porque eu acabei conhecendo a psicanálise, né, e aí que também foi um ponto de virada para mim. Eu já tinha tido alguma experiência de psicanálise na época da adolescência, que eu já tinha ido ali, né, nesse momento um pouco de questionamento e procurado um analista e tal, já tinha tido alguma experiência de terapia naquele momento, né. Talvez isso também pode até também ter me ajudado também a escolher psicologia, né, já tinha uma certa ideia de um profissional terapeuta, mas naquele momento, quando eu não conhecia a psicanálise, eu via aquela abertura, aquele diálogo, né, para poder pensar, para poder questionar, para poder ver coisas que na psicologia às vezes são muito científicas, né, científicas no sentido muito metodológico, muito enquadrado numa maneira específica de fazer ciência, né, muito positivista às vezes, né, muito ligado, e que na psicanálise eu via um campo mais amplo para poder discutir, pensar dimensões mais radicais da existência, dimensões mais, não sei como posso dizer assim, um pouco mais ligadas a questões mais ontológicas, mais questões do ser, do porquê que nós estamos aqui, que nós estamos fazendo, né, e poder levantar essas questões não só num nível muito prático, assim, mas pensar mesmo no nível existencial, né? Então a psicanálise abriu muito para mim esse campo. Eu falei, não, então é realmente dentro essa especialidade, né, dentro da psicologia, que eu estou ali de um certo modo me encontrando. E isso em paralelo, obviamente, né, com toda aquela bagagem que eu vinha trazendo lá de questões espirituais também, né, de ter uma certa vivência, de conhecer, de pesquisar sobre tudo isso. Foi durante a faculdade que eu também conheci o taoísmo, né? Eu tinha ainda tenho, na verdade, meu amigo o Gilberto. Na época ele estava se iniciando como sacerdote no templo taoísta do Rio de Janeiro, que faz parte da Sociedade Taoísta do Brasil, né, que tem 2 templos, um templo no Rio de Janeiro e um outro templo em São Paulo. E
o fundador de ambos templos foi o Sheng, que foi um mestre taoísta que veio aqui para o Brasil, né? Na verdade, acho que ele chegou a nascer aqui, não sei exatamente, mas ele, enfim, cresceu aqui no Brasil, né? Porque o pai dele também era daqui, veio para cá num certo momento, e ele fundou o Templo Taoísta, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Eu não cheguei a conhecê-lo, porque quando eu comecei a frequentar, ele já havia falecido. Mas enfim, né, o templo segue em atividade, ambos os templos, né, seguem em atividade até hoje por seus alunos, né, seus sucessores. E foi lá nesse templo que minha primeira experiência com o taoísmo foi curiosa, né, porque eu cheguei com esse meu amigo, a gente sentou lá, e aí tinha uma reunião, né, que começava com uma meditação, e depois havia a leitura e comentários do Tao Te Ching pelo mestre, né, pelo mestre do templo. E aí eu não tinha muita prática de meditação até então, né? E aí eu cheguei lá, e essa meditação taoísta mesmo, né? A gente começava e, enfim, eu quase não meditava nada. Poucas vezes que eu tentei meditar, ficava 5 minutos como muito, né? E aí meia hora, né? Meia hora de meditação assim, e com guiada, né? Com os instrumentos taoístas, dentro de todo o contexto, né? Litúrgico. E aí eu fiquei E aí foi incrível, assim, né? Porque eu nunca tinha ficado em quietude por tanto tempo, né? E pela primeira vez eu fiquei meia hora dentro daquele momento, né? E de fato eu vivenciei aquilo. Mas também por causa daquela época, né? Da faculdade, estudos, formação, não tinha muito tempo de ir ao templo, muitas vezes por causa de horários conflitantes, com aulas que eu tinha, com questões assim outras, né? Então, durante a faculdade algumas vezes eu até cheguei a voltar no templo, mas eu não estava frequentando tanto ele. E aí depois que eu me formei como psicólogo, depois fiz mestrado em psicanálise, fiz, né, pós-graduação, me especializei como psicanalista. E aí, depois de um tempo, eu já estava ali, né, depois de ter feito um percurso também na psicologia, um percurso, né, profissional, já comecei a trabalhar atendendo clinicamente, também já tinha um percurso acadêmico, comecei a escrever de modo acadêmico, né, produzir pesquisa científica, inicialmente comecei na psicologia social, até depois mesmo entrar na psicanálise. E depois desse percurso eu ainda fiquei assim, com uma questão assim, não, acho que tem alguma coisa que me chama ainda para o taoísmo, né? Porque sempre o meu interesse pela filosofia esteve ali, né? Eu sempre gostei muito de ler filosofia porque dialogava com nossas questões existenciais, dialoga com as questões assim mais essenciais. Eu digo assim que a psicologia, de certo modo, ela é ótima porque nos ajuda a entender assim a mente, nos ajuda a perceber muitas coisas, como é que nós funcionamos, nossas questões emocionais, nossas necessidades, né? Como é que funciona o nosso pensamento, mas no fundo as questões que nós vivemos são questões que são abordadas pela filosofia, né, há centenas de anos. A gente acha que às vezes está pensando uma coisa muito genial no momento, mas a gente pode voltar e ver aí que Sócrates, que Platão, que Aristóteles já falava sobre aquilo de uma maneira às vezes mais complexa do que a gente consegue pensar hoje, né? Então para mim sempre foi incrível essa possibilidade, né, de dialogar para além do tempo. E aí eu senti essa necessidade de voltar. Eu falava, alguma coisa assim me chama, né, de uma prática, porque eu estava muito na teoria, né? Eu estava muito numa teoria. Eu tinha muita minha prática profissional dentro da psicologia, da psicanálise, mas eu sentia falta né, de uma certa experiência, né? E aí foi quando eu comecei a frequentar de verdade o templo, né? Comecei a ir. Teve uma época que eu ia toda semana frequentando essas reuniões de meditação e leitura do Tao Te Ching. Depois eu comecei a frequentar cursos, comecei a praticar Tai Chi Chuan, não no templo, mas em outra instituição. Também comecei a praticar o Tai Chi, né, que é uma prática dentro do taoísmo, que está ligada ao cultivo da energia, né? Alguns consideram uma dança, outros consideram uma luta, outros consideram uma arte, enfim, né, uma arte corporal. E eu comecei a praticar Tai Chi Chuan e comecei entrando nessa cultura, né, e começar a conhecer e é curioso, né, porque é um conhecer que muitas vezes para mim não parece que não estou vendo pela primeira vez, porque é aquela coisa que flui com muita naturalidade, né? Até o próprio taoísmo fala da naturalidade a todo momento, né? É aquela coisa de que flui tão fácil que às vezes o conceito, né, que supostamente
deveria ser muito complicado, aquilo me flui com uma certa facilidade, que, sei lá, se eu for ler alguma coisa sobre química, sobre matemática, eu vou bater a cabeça muito mais ali para tentar entender aquilo, que simplesmente entender um conceito ali do taoísmo. Tem alguma coisa que flui, que ali conversa, de fato, com uma certa dose mesmo do meu pensamento, com alguma coisa que estava ali, né? E foi aí, dentro do taoísmo, dentro dessa mescla, né, de caminhos entre que eu vim lá de uma certa espiritualidade, né, ligado ao espiritismo, mas que também questionando ali, buscando entre psicologia, filosofia, e finalmente, né, no taoísmo, que, enfim, daí eu comecei a tentar formular isso numa coisa que hoje eu tento chamar aí de uma certa filosofia da natureza, né, considerar a natureza numa certa relação com o Tao. Né, e considero assim também porque dentro do taoísmo se entende, né, que é importante a gente manter essa harmonia com o Tao, né, com esse mundo que está ao nosso redor, né, viver a partir da nossa naturalidade, que é uma maneira que a gente pode viver aí de uma forma autêntica e que nós nos sentimos bem, né, nos sentimos aí fazendo, desempenhando o que, né, como eu falei no começo, o nosso papel nesse mundo, né, eu comecei falando qual era o meu objetivo, né, nesse mundo, né? De um certo modo, talvez eu não tenha uma resposta tão clara de, eu tenho que fazer isso, mas pelo menos a partir do momento que eu estou seguindo a minha naturalidade, né, mesmo que eu não seja, sabe exatamente o que eu tenho que fazer, não, e talvez não haja mesmo essa missão tão clara assim, né? Mas a partir do momento que eu estou fazendo a minha naturalidade, eu vejo que todas as coisas passam a fluir, né? Todas as coisas, elas seguem o rumo que elas deveriam seguir. Eu acho que, enfim, seria um pouco por aí, né, essa primeira E pergunta. aí você chegou no tal. Mas aí o Uhum. que é o tal do tal? Essa é a grande Olha, pergunta que a galera tá esperando para você responder. claro, o Tao é curioso, né, que já começa o Tao Te Ching, né, o que é o Tao Te Ching, vamos começar, né, é o livro do caminho e da virtude. Tao, caminho, né, uma tradução mais aproximada, né, do que seria essa palavra chinesa, e Te, que significa virtude, né, e Xin, livro. Então, o livro do caminho e da virtude, que é um livro escrito, né, por Lao Tse no século IV antes de Cristo. E esse é o livro ali que fundamenta as bases filosóficas do taoísmo. O taoísmo que já existia antes, né, como práticas populares, né, enfim, como práticas espirituais também já existia, mas enquanto filosofia, que é sobretudo o aspecto que mais me interessa, né, apesar sem querer descartar, inclusive pratiquei, né, o Tai Chi Chuan, por exemplo, né, mas o que sempre me interessou mais foi esse aspecto filosófico, né, foi essa parte mais de querer pensar e questionar e refletir, né, e contemplar a existência, né, nesse aspecto mais existencial mesmo. E esse livro, né, na sua primeira página, já começa com essa questão, né, o tal que a gente pode falar, né, não é o tal verdadeiro, não é o tal constante, não é o tal absoluto, né? Então quer dizer que esse tal, o caminho, né, que a gente vai tentar falar, não vai ser o que realmente é a coisa, porque o que a gente coloca em palavras, a gente já está abordando a partir de certas perspectivas, né? A palavra, a subjetividade, ela já dá uma certa visão sobre aquilo, uma determinada maneira de ver. Eu vou perceber de uma certa maneira, né? Você vai perceber de outra, um terceiro vai perceber de uma outra maneira. Porque todos nós, né, a partir do momento que nós existimos, nós temos uma existência relativa, né? Nós temos uma existência dentro de um certo contexto. A ideia de que o tal seria esse todo, esse mais além, e é curioso, né, que justamente a palavra é tal, né, que significa caminho, né? Tem essa ideia de que é um movimento também, né, que não é uma coisa assim estancada, não é uma coisa universo e tal, né? É o universo que está em movimento, é um universo que está em transformação, é um universo que está acontecendo alguma coisa, né? Ele tem um certo caminho. E a ideia de que, né, que cada um de nós também temos o nosso próprio tal, cada um de nós temos o nosso próprio caminho, né? E a ideia é que se nós conseguimos colocar esse nosso caminho, de certa maneira, em relação a esse grande caminho, porque quando essas duas coisas estão em harmonia, as coisas fluem melhor, fluem com mais naturalidade. Então, essa seria a ideia do que é o tal, né? O tal seria, como a própria palavra fala, um caminho, né? Um caminho como o caminho que eu sigo na minha vida, um caminho que parece, né, o que eu entendo ali por verdade, um caminho que é aquilo do qual eu me desenvolvo,
com o qual eu cresço e me relaciono com os demais seres, mas também se refere a esse caminho mais cosmológico, né? Esse caminho que é esse universo, esses mistérios, que talvez a gente não tenha nem como definir totalmente, né? A gente tem ali as palavras que tentam ali, a gente tem a ciência, tem as nossas teorias, nossas filosofias que tentam se aproximar e tentam definir o que é esse mistério da existência, mas que no mais além é essa dimensão mesmo misteriosa, né? Mas que nós sabemos aí que alguma coisa há, né? Porque a gente olha para fora aí e vê coisas acontecendo, né? Então existe alguma coisa. Nesse caminho do tal, eles falam alguma coisa sobre magia? Qual que seria a definição de magia dentro dessa filosofia? Tem a magia, né? Existe o aspecto mágico do tal, as práticas mágicas que já vêm, né, daqueles do período antigo mesmo, das crenças populares, que está conectado mesmo à espiritualidade taoísta antiga, que já estava relacionado a práticas mediúnicas, por exemplo, muito próximas e parecidas com o que são feitas no Brasil hoje, dentro do espiritismo, né, dentro da Umbanda, por exemplo, tem uma certa semelhança muito grande, né, é curioso como né, distante tão geograficamente, né, e tão historicamente diferente, assim, também ainda há uma certa semelhança, né, entre essas práticas. Mas, e também há a magia, né, a ideia de que existe ali alguma coisa que é o que também cai naquela questão, né? O que é magia, né? E a gente cada um vai ter a sua forma de definir. Né? Para mim, eu penso muito magia como aquilo que a gente não tem explicação, mas que existe, de um certo modo, né? Aquilo que durante muito tempo, né, o xamã fazia alguma coisa ali que era mágico, que, por exemplo, ajudava, né, e curava né, alguém do seu vilarejo que estava doente. Talvez não tinha explicação para aquilo, né? Hoje que a gente pode chamar, supostamente, né, de efeito placebo, hoje a gente pode chamar de outras coisas. Né? Uma coisa que a psicanálise começou a abordar, por exemplo, né, no início do século XX, a ideia da cura pela palavra, a ideia que alguém chega, está cheio de angústia, está cheio de problema, e às vezes com sintomas físicos daquilo, né, porque obviamente você tem uma ansiedade, aquilo se manifesta não só no sofrimento psíquico, mas também no sofrimento corporal. Então, isso é, de um certo modo, né, alguma coisa que está ali, né, numa certa angústia psíquica, mas também é alguma coisa corporal. E a partir da fala, a partir do discurso, a partir de uma conversa, de um diálogo, por exemplo, com um analista, né, com o seu psicanalista, com o seu psicólogo, aquilo se transforma. Né? Aquilo ali tem uma cura, se produz a partir daquilo, né? Uma cura através da palavra. Né? E então, por exemplo, a gente pode trazer isso, inclusive, às práticas antigas dos xamãs, né, que também tinham ali uma prática simbólica, né? Tal como a palavra que a gente usa hoje em dia, né? E tem um poder, também tinha poder a palavra do xamã, né? O efeito simbólico. Tem um texto muito interessante do Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês, inclusive esteve no Brasil no início do século passado, né? Dando aula na USP, que ele falava justamente do poder simbólico do xamã dentro da sua comunidade, né? Que ele era responsável por zelar o mito dentro daquela comunidade, de transmitir, né? E o mito ele não é apenas uma historinha qualquer, na verdade ele tem um poder de organizar, né, a sociedade. O mito ele leva uma verdade, né? Que como diria também Lacan, um psicanalista, o mito diz uma verdade que não poderia ser dita de outro modo. Né? É alguma coisa que se não fosse daquela maneira não seria tão fácil de dizer. Né? A coisa da história que é muito mais compreensível do que se a gente for tentar explicar de fato o que aquela história está querendo dizer. Né? Existe uma lição ali que está na estrutura mítica. Né? E o xamã, nesse papel, né, mágico, ele está ali levando o mito, ele está exercendo o poder simbólico daquele mito. Né? E estou trazendo isso justamente para comparar, né, com aquelas práticas taoístas já antigas, que estão ligadas à mitologia, que estão ligadas ali à simbologia, e também, mais adiante, vai ter a ver também com a alquimia, né, com a alquimia taoísta, tem a ver ali com o Qigong, com as práticas energéticas, que uma delas derivam aí o próprio Tai Chi Chuan, né? Então tem toda essa relação ali, né, entre mitologia, magia, né, essas coisas ali que escapam um pouco talvez nossas explicações mais diretas, daquilo que a gente consegue ver, né? Se a gente for muito positivista,
muito ali naquela necessidade, né, de entender tudo pelo que a gente pode ver e tocar, talvez muitas coisas nos escapem, né, porque existem algumas dimensões de nossas relações que escapam aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas isso não quer dizer que não deixa de existir, né? Talvez a gente precise só pensar a partir de uma outra perspectiva. Isso, né? Então, a ideia de que essa magia, enquanto alguma coisa que existe, mas talvez a gente não possa explicar muito bem, mas que tem alguma coisa ali de efeitos, né? Acho que sempre teve presente aí dentro da tradição taoísta. E se, tipo, eu comprei o Tao Te Ching e li e curti, e aí eu Uhum. quero me tornar um taoísta, o que, que eu tenho que fazer? Tem alguma iniciação? Qual que é o procedimento para a gente entrar e falar assim, agora eu vou me dedicar a isso? É, aí entra na questão do que existe uma certa divisão do taoísmo, né, que a gente faz de uma maneira prática, assim, né, de que não é uma divisão que diz respeito a como o taoísmo era pensado antigamente, mas é uma divisão que a gente faz mais hoje em dia, né, que é o taoísmo enquanto filosofia, religião e práticas em geral, né. Então, por exemplo, há o taoísmo enquanto filosofia, que é uma coisa que me interessa muito mais, geralmente, né, que é pensar, por exemplo, ler o Tao Te Ching e entender o pensamento do Lao Tse, enquanto filosofia de vida, enquanto a filosofia que serve para mim, né? Aquela filosofia que me ensina a como viver, em que sentido, né? Em seguir a sua naturalidade, em ter uma maneira autêntica de estar no mundo, né? Em lidar com certos sofrimentos da vida, como que eu vou lidar com esses sofrimentos, como eu vou enfrentar essas questões. Tem o taoísmo também no seu aspecto religioso, né, que aí seria esse segundo aspecto dele, que seria o taoísmo nesse aspecto mais mágico, divinatório, né, oracular, das práticas mesmo místicas, que esse estaria mais ligado a uma instituição religiosa, por exemplo, um templo, né? Esse já, sim, necessário uma certa iniciação, tem que entrar num templo, fazer parte lá de um certo movimento. Existem diferentes, né, em diferentes países. Aqui no Brasil tem esse que eu comentava antes, o Templo da Sociedade Taoísta do Brasil, que tem a iniciação também. E também há, finalmente, o taoísmo naquilo que a gente chama das suas práticas, das suas artes, né? Que entra desde o Tai Chi Chuan, o Feng Shui, a medicina tradicional chinesa, né? Todas essas questões ali que estão mais ligadas às práticas que se inspiram, né? Que se originam dentro do Tao Te Ching, dentro dos textos clássicos taoístas e da filosofia chinesa. Então, alguém que está interessado ali, né, no taoísmo, tem que pensar o que ele atrai, né? Porque tem muitas frentes, né? O taoísmo é um pensamento bastante complexo, né? E tem, enfim, tem desde poesia taoísta, né? Tem pintura taoísta, né? Tem a arte taoísta, até a filosofia, até o seu aspecto religioso, né? Seu aspecto espiritual. Então tem muitas frentes aí, né? A filosofia taoísta é mais acessível, né? Aquela que você pode estudar a partir de alguém que possa lhe ensinar, alguém que conhece, você pode ler livros. Já no aspecto religioso, como eu disse, tem que entrar dentro de uma certa instituição, né? Que é formal mesmo, que possa dar essa iniciação, que possa dar essa instrução. E no aspecto prático também, né? O Tai Chi Chuan, existem aí professores, mestres de Tai Chi, assim como, enfim, o Kung Fu, você vai procurar um mestre de Kung Fu, no Tai Chi você vai ter que buscar um mestre de Tai Chi, ou no Feng Shui, né? Essas partes práticas funcionam de uma maneira mais parecida, né? Com as artes marciais, por exemplo. Você falou a parte de oráculos, que essa interessa para o pessoal aqui, né? Então, que tipo Uhum. de oráculo que se trabalha no taoísmo? O oráculo mais comum, assim, né, utilizado no taoísmo, é o I Ching, né? Que é, na verdade, o I Ching significa, Xing novamente aparecendo, né, como livro, e I que significa mutações, né, transformações. E que, na verdade, é um livro anterior, né, ao próprio Tao Te Ching. É um livro que antecede e faz parte da cultura chinesa, não apenas ao taoísmo, como outras filosofias chinesas, como, por exemplo, o confucionismo, né, também que é inspiração no I Ching, que é a ideia do quê, né? O I Ching, ele é um livro da natureza, né? De uma maneira geral, se eu fosse definir ele assim, né? Eu chamaria de um livro da natureza.
em que ele, na verdade, nem foi escrito em palavras, ele foi escrito através de hexagramas. São 64 hexagramas que, na verdade, são formados por 2 trigramas, né? São 8 trigramas, que, por exemplo, são fogo, água, trovão, né, terra, céu. E esses trigramas combinam entre si e formam ali, né, o hexagrama. E aí, ao todo, oito trigramas que podem combinar entre si, 8 vezes 8, 64, né? E esses 64 hexagramas formam aí uma espécie de livro da natureza, seria todo o aspecto da transformação da natureza, desde o seu início, dos seus processos ali, né, de transformação, de crescimento, de decadência, até de finalização e de reinício, né? Como a própria natureza está sempre recomeçando, né? Início e fim, vida e morte, né? Tem as estações que vão do verão ao inverno e o verão novamente, nessa natureza que está sempre em constante transformação, nessa continuidade, o Xing se baseia nisso. Né? Esse livro da natureza e que tem essa prática oracular, que através dos hexagramas, através do jogo do Xing, que tradicionalmente é feito, né, com moedas, e a partir das moedas tem lá uma certa maneira de você ler, tem um certo hexagrama, seu hexagrama tem uma linha móvel, tem uma linha fixa, tem umas certas diferenças, mas enfim, para quem de algum modo for se interessar e querer aprofundar no I Ching, e essa é uma forma de você também, a partir de cada hexagrama, também ter respostas, né, para questões, né? Você pode ter lá uma pergunta como é que você está passando, né? Alguma questão que você queira saber, alguma coisa, né, que você tá passando aí, que está difícil, e você vai lá e pode fazer um jogo, né? E aquele jogo do Xing vai sair um hexagrama que tem uma mensagem, tem um símbolo por trás daquilo, e tem ali uma possibilidade de resposta. E o mais incrível é que tem infinitas possibilidades, né? Porque tem um hexagrama, mas o hexagrama pode sair com uma linha, são 6 linhas, né? Por isso um hexagrama. Pode sair com uma linha móvel, pode sair com 2, pode sair com 3, pode sair e diferentes linhas móveis, e enfim, chega uma infinidade de possibilidades de respostas, né? Não é alguma coisa assim que vai ter ali cara ou coroa, né? Vai ser alguma coisa que bastante complexa. Eles trabalham muito com a interação, né, entre a energia do mundo físico com o mundo espiritual. Você citou do I Ching, mas tem o Feng Shui, né, o Feng Shui, o pessoal fala, também trabalha muito com isso. Né? Você põe à disposição dos móveis. Tal. O Tai Chi também, a energia, o Qigong, eu cheguei a praticar por 8 anos, Qigong, dentro do Kung Fu. Então ele tem esses dois mundos um dentro do outro, né? Como que é a questão espiritual? Uma pergunta que o pessoal sempre faz é assim, tipo, e depois que eu morrer, o que acontece? Então, dentro do taoísmo, como é que funciona essa dualidade aí de corpo e espírito? E o que acontece depois que as pessoas morrem? Bom, essa é uma questão interessante, né? Tem diversidades aí de opiniões, né? Porque o próprio taoísmo é uma filosofia, um pensamento bastante antigo e bastante libertário, assim. O próprio contexto, né, do taoísmo, do seu surgimento, né, é um contexto ali de contestação, né? O taoísmo é uma espécie de contracultura dentro da China antiga, porque havia o confucionismo, né, que era um pensamento ali, Confúcio via a sociedade e tentava, de um certo modo, organizar através da educação, através, né, dos papéis sociais, e os taoístas eles eram meio que questionadores da ordem. Né? Eles eram ali meio que filósofos errantes, que questionavam, que acreditavam que as pessoas não deveriam tanto ali ser educadas, mas desenvolver a sua própria naturalidade, que a sua própria naturalidade é boa, né? Que podemos confiar nisso de alguma maneira. E um desses grandes filósofos, né, da antiguidade foi o Chuang Tzu. E o Chuang Tzu tem uma história que é famosa, que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, né? Que é a história que ele estava um dia andando um dia numa caminhada, se sentiu cansado e deitou, né, ali embaixo de uma árvore e teve um sonho. Né? E nesse sonho ele sonhou que era uma borboleta. E como uma borboleta, ele voava e teve toda a experiência de ser uma borboleta e teve uma imensa felicidade. E quando ele acorda, ele vai lá para um bar, né, vai conversar com um amigo dele e ele está extremamente incomodado. Né, e o amigo pergunta por que ele está incomodado porque ele está daquele jeito. Ele fala que ele teve um sonho. Né, ele conta desse sonho, que ele sonhou que era uma borboleta,
mas o problema é que ele não sabia mais agora, né, se ele havia sonhado que era uma borboleta ou se ele era agora uma borboleta sonhando que era um homem, sonhando que era Chuang Tzu, né? E é muito interessante isso porque coloca aí a questão da consciência, né? E a questão novamente da verdade em questão, né? Dessa questão do que é real, e como essas coisas se misturam, né? O que é interessante dessa ideia do Chuang Tzu é que é como se a realidade, o mundo, né, fosse um sonho sem sonhador, né? Não importa se no final das contas você é um homem sonhando com uma borboleta ou uma borboleta sonhando que é homem, né? Na verdade é um sonho, a realidade ela tem esse aspecto de sonho. E isso é muito interessante porque isso é uma outra maneira da gente ver a própria espiritualidade, né? A própria nosso estar no mundo, né? Enquanto outras espiritualidades talvez pensem aí num céu, num certo progresso, numa certa evolução, né? Num certo lugar ali, uma certa escapatória, numa ideia de salvação, para o taoísmo não existe um porquê ir para um outro lugar. Na verdade, a sua espiritualidade é aqui e agora, né? Era muito engraçado que o meu mestre lá no templo, né, inclusive, falava isso, né, que não importa essa questão de encarnação, né, na verdade, dentro do taoísmo até se acredita realmente na questão da encarnação, mas na verdade você tem o aqui e o agora, né? A encarnação que importa é essa. Você tem que, se você for buscar aí a sua iluminação, for buscar ali viver com a sua naturalidade, com a sua consciência, você tem que viver essa consciência nesse momento, né? O que importa é o aqui e o agora, né? Então tem essa ênfase na espiritualidade presente. E é interessante também, né, pensar essa questão, né, da consciência do Chuang Tzu, porque também nos coloca essa questão entre vida e morte, né? O que é a vida e o que é a morte, né? Se a vida é esse sonho que nós vamos despertar para a morte, onde supostamente seria a realidade, ou, né, nós estamos sonhando aqui na vida e a morte, no fundo, é mais apenas um sonho, né? Mais um sonho. Essa consciência ela continua aí sonhando aonde for que seja, né? Então essa ideia, né, de que tem uma certa semelhança ali, né, com uma certa posição budista, por exemplo, né, que essas questões muito metafísicas, né, o Buda mesmo dizia, né, não importa tanto com isso, medite agora, né, cale, né, exercite o silêncio, né, que essas questões mais para frente você vai encontrar a resposta. Né? O importante é você poder encontrar o silêncio, porque talvez as respostas surjam justamente no silêncio, né? Porque quando a gente tenta também explicar, tenta colocar muitas respostas, explicações, né, maneiras de categorizar, isso vai criando mais confusão, isso vai criando mais dúvidas, mais desentendimentos, mais dualidades, né, dentro do pensamento taoísta. Então, a ideia de que a espiritualidade, né, a prática, na verdade, está em a gente conseguir realizar, sobretudo numa prática meditativa, numa prática contemplativa, esse vazio, né? Esse aqui e agora, né? E essa espiritualidade presente, entendendo que a gente está nesse grande sonho, né? Em que o que acontece depois da morte? Talvez um outro sonho, né? A gente não pode dizer, talvez não saiba muito bem o que é, mas a gente sabe que tem um sonho aí que a gente está fazendo parte, inclusive agora. A questão é como que nós vamos viver esse sonho, né? Como é que nós estamos sonhando nesse momento, né? Será que estamos sonhando, né, da maneira mais natural, né? Estamos sonhando da maneira mais lúcida? Essa que seria aí, de um certo modo, a resposta taoísta para a questão. Tem uma pergunta do Norton Bell. Ele fala assim: você podia falar um pouquinho do conceito do Wu Wei, né, abordar Uhum. um pouco esse conceito de não ação ativa que existe dentro do Tao? Posso sim. É muito interessante essa questão porque, né, o Wei é justamente um conceito muito polêmico, né? Porque como é que é esse? Significa não ação, né? Como é que você vai? E aí o Lao Tse fala lá que o homem sagrado se realiza através da não ação, né? Através de não fazer. Né? E aí você pensa como é que é isso, né? Que a gente pensa que a todo momento a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente está na vida para fazer algo, não? A gente está aqui e a todo momento nós estamos fazendo alguma coisa. A gente acorda para sobreviver, nós temos que estar fazendo alguma coisa, temos que comer, temos que trabalhar, né? Temos que ganhar o pão de cada dia. E a ideia de que a espiritualidade, de um certo modo, taoísta, ela é muito simples, né? Ela está justamente naquilo que a gente não faz, né? Justamente naquele momento de vazio, naquele momento que a gente apenas contempla a coisa, né? Que a gente não julga. A ideia de não ação
seria isso, né? A gente não agir, né? Em primeiro lugar, né? Não agir diretamente, né? A gente primeiro acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é primeiro olhar, contemplar, ao invés de simplesmente reagir, né, ao que está acontecendo. Mas mais do que isso, né, a ideia também de que não ação também está ligado a uma ideia de que quando a gente age no mundo, a gente também interfere nas coisas. A gente parte de um certo pressuposto que nós temos o controle sobre a realidade, que nós sabemos o que é melhor. Tem uma velha história taoísta, né, de que, por exemplo, quando tem um rio que tá passando perto da minha plantação, eu vou desviar esse rio para irrigar melhor as minhas plantas e que elas possam crescer melhor. Mas o problema é que esse rio levava também a um lago. E a partir do momento que eu, por causa dos meus desejos mais imediatos, quis interferir no curso desse rio para me privilegiar, eu acabo secando um lago ali que vinham muitos animais dos quais se beneficiavam daquele ambiente, inclusive animais que eram importantes para mim, porque eu caçava eles e, de algum certo modo, era um alimento para o meu vilarejo, né? Então, uma certa mudança que eu fiz ali, um certo desejo que eu tive que eu interferir na realidade, eu acabei causando consequências, né, efeitos colaterais que eu não esperava, né? Isso tem que ver também com a ideia da naturalidade, a ideia de que a própria natureza, o próprio tal, tem o seu fluxo. Quando a gente interfere, pensando que nós temos ali a melhor resposta, a melhor maneira de lidar com a situação, né, nós acabamos, de um certo modo, alterando coisas que fogem do nosso controle e que pode até prejudicar a nós mesmos mais para frente, né? E essa ideia de não ação tampouco é uma ideia de estar passivo, né? Então as pessoas vão pensar assim, então quer dizer que eu não vou fazer nada, eu vou estar totalmente passivo? Tampouco é isso, porque como o próprio tal é movimento, né? Ele é um fluxo, nada da natureza está parado, as coisas estão em constante fluxo, inclusive nós mesmos, né? Nós também estamos em transformação, né? Estamos sempre fazendo alguma coisa, sempre em movimento. A ideia é que a gente vai seguir um movimento sem esse excesso, sem esse momento em que nós passamos através da nossa consciência, né? Através do nosso ego. O meu mestre, inclusive, falava isso, né? Que uma forma de interpretar a não ação, né? Também é uma ação sem segundas intenções. O que é uma segunda intenção? Vou fazer isso porque as pessoas vão achar que eu sou o máximo. Vou fazer isso porque eu vou me beneficiar muito disso. Eu vou ganhar fama, as pessoas vão passar a gostar de mim. Você acaba deixando de fazer a coisa pela ação em si e fazendo pelos benefícios secundários, né? Em busca daquelas premiações que às vezes podem chegar, que às vezes podem não chegar, e no final das contas você acaba se sentindo frustrado, né? Porque quando aquilo não chega, você não fez pela ação, pelo prazer de fazer a coisa em si, você fez por benefícios secundários que no final das contas a gente nem tem controle, né? Então a ideia de não ação tampouco é uma inatividade, é estar parado, né? Na verdade é um movimento também, mas é um movimento que esteja em naturalidade, que siga esse fluxo, né, da natureza, que não interfira naquilo que está além do nosso controle, né? Então seria um equilíbrio aí entre atividade e passividade. Sim, seria um movimento harmônico, né? Que não, não é muito simples de alcançar, né? Mas é por isso a ideia de a gente poder, de um certo modo, cultivar certas virtudes, como a contemplação, né? O vazio, né? Porque senão a gente está sempre reagindo a tudo, né? A gente vê uma notícia, a gente fica irado, a gente vê um problema, a gente fica irritado, a gente fica triste, a gente se alegra, nossas emoções estão sempre ali, né? À flor da pele, e nós não temos aquela paz de espírito, né? Nós não temos aquela tranquilidade de receber, de ver uma informação e simplesmente vivê-la, né? Aquilo no que ela de verdade é. Isso que você falou é legal, remete à entrevista que eu fiz passada, que era sobre os xamãs e o bobo da corte e os doutores da alegria, que eram os caras que são fantasiados de palhaço e vão no hospital e tal. E o Wellington falou para mim assim que a primeira coisa que eles aprendem quando eles vão ser treinados é não ter expectativa. Uhum. Então, você vai entrar no quarto, não, você vai vestir a máscara, você vai criar a persona e você não pode ter expectativa. Isso tem tudo a ver com o que você está falando, porque se o cara falar, vou ajudar a criança, e aí o cara morre,
Então, e ele falou que nisso ele entra nesse estado exatamente que você descreveu, só que ele descreveu com outras palavras. Isso é Sim. uma coisa bem interessante. Essa ideia que na expectativa você está um pouco interferindo na sua naturalidade, né? Tem aquela história também do arqueiro, né? O Xuan Tzu também conta, né? Que o arqueiro, quando ele está simplesmente fazendo movimento ali de lançar a flecha, está preocupado apenas em lançar a flecha, ele consegue acertar o alvo. Mas quando ele está mirando muito o alvo, né? Ele perde o alvo, ele não consegue acertá-lo, porque ele está pensando na consequência, no objetivo final e não está no movimento em si, não está presente naquele movimento. Isso faz parte de muitas outras coisas, né? Por exemplo, a dança, né? É mais pensar a dança em si, o movimento em si, né? O pensamento em si, sem pensar tanto nesse alvo, porque quando a gente pensa muito no alvo, a gente acaba perdendo, a gente acaba fazendo a coisa mais visando o alvo, né? E aí que vem um certo bloqueio, né? Por exemplo, imagina que você vai falar em público, você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, e aí aquele pensamento do que as pessoas vão pensar de você começa a te causar ansiedade, interferir em você, e no final das contas você não está nem pensando no que você ia falar, você não deixa fluir a naturalidade do seu discurso, né? Bom, a gente está quase chegando no finalzinho e a próxima pergunta é aquela que o cara está assistindo aqui, está escutando, curtiu o tal e está iniciando na magia, né? Então, que conselho que você daria para um cara que está entrando agora e está seguindo? Que conselho você gostaria de ter escutado 20 anos atrás? Boa pergunta, né? Eu acho que a não ação, né? Pensar, refletir sobre a não ação, conhecer o vazio, assim, não agir imediatamente, né, refletir sobre o que espaço de vazio nós damos para a nossa vida, né? Porque a gente vive sempre nesse lugar muito apressado. E por isso que eu acho que o taoísmo também é uma filosofia muito interessante para o nosso tempo, né? Que a gente vive nessa constante produtividade, né? Todo momento ali cobrando sei o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E o taoísmo ele coloca muito essa questão da simplicidade, né? Quando a gente não faz as coisas, a gente percebe que as coisas já estão se realizando por si mesmo, né? O sol nasce, a gente lança a semente, a própria natureza, existe uma sabedoria natural que faz com que aquela semente brote ali e dê lugar a uma árvore em algum momento, né? O próprio tempo leva as coisas. E quando a gente quer apressar, né? Quando a gente tem muito desejo, a gente está muito ansioso, a gente quer muito as coisas, né? A gente acaba sofrendo porque não aceitamos, né, esperar, não aceitamos ali contemplar e perceber as coisas ao seu próprio tempo, né? Então a grande recomendação assim que para mim foi o que eu aprendi com o tempo, né, é saber respeitar o meu próprio tempo, né, respeitar o meu próprio vazio, a minha própria espera, respeitar as minhas próprias etapas de aprendizagem, né? Muitas vezes quando você, por exemplo, eu escrevo, né, bastante. Então, às vezes eu quero escrever muito alguma coisa, mas não está no momento ainda, né? E eu percebo que só depois de eu ter lido bastante, refletido, eu consigo escrever um texto que eu falo, nossa, era isso que eu queria ter dito naquele momento. Mas foi importante passar por isso. Naquele momento, se eu tentasse escrever alguma coisa, não era o que eu ia conseguir, né? Eu ia sair alguma coisa feia, né? E a todo momento a gente está sempre se cobrando, né? E esse é um grande problema, eu acho que hoje em dia. A gente está sempre com expectativas, com certas idealizações, hoje com redes sociais, a gente está sempre se comparando, te liga no YouTube, vê um vídeo lá incrível de alguém que faz alguma coisa fantástica, a gente vai no Instagram, vê alguém que está numa foto num lugar maravilhoso, a gente tem é muito propício à inveja, né, nos compararmos. Mas perceber que cada um também está um pouco nesse seu próprio tal, cada um está nesse próprio caminho, né? Então é por isso que é importante pensar a não ação, né? A não ação não quer dizer que você não vai fazer nada, mas calma aí, vamos com calma, vamos pensar, dê um tempo, né? Você tem o seu próprio tempo aqui, você não está aqui para realizar algo apenas por isso, né? Você está ali para realizar alguma coisa que seja sua. Então, vamos conhecer isso um pouco melhor, né? Não vamos agir imediatamente, vamos contemplar primeiro. Maravilha. E como é que a gente te acha? Essa é a última pergunta. Tem o meu site, né, igortel.com.br, tudo junto. Tem também a minha página no Instagram, onde eu coloco alguns textos ali, o Cuide-se, né, cuide.se. Na verdade, é um jogo de palavras com cuidado de si, que é um conceito da filosofia de Foucault, que ele fala da espiritualidade na filosofia antiga, né, que ele fala lá de como que na filosofia antiga, lá dos helenos, né, haviam práticas espirituais já presentes, né.
E então, um pouco inspirado nisso, eu pensei esse Instagram para falar justamente sobre filosofia e espiritualidade, né? E, então tem o cuide.si no Instagram, tem a minha página no Medium também, e tem os meus livros, né, publicados aí com o Rafa, também, né, nessa parceria com as edições Textos para Reflexão, que se encontram na Amazon. Tenho um livro de contos, fragmentos, tem um livro que eu falo justamente sobre isso, né, que acho que está em gratuidade, entrou faz pouco tempo, na Amazon, que é o Filosofia do Vazio, né, onde eu tento abordar um pouco a ideia de psicanálise, budismo e filosofia. E tem um livro mais recente que eu lancei, que é a Espiritualidade Invisível, né, que é um que eu já discuto mais uma ideia aí de espiritualidade, né, em relação a esse caminho, alguma coisa em relação a isso que eu dizia, que é inspirado justamente num poema do Imperador Amarelo, que é uma figura mítica também dentro do taoísmo, da filosofia chinesa. Então tem os meus livros, né, pode me seguir ali no Instagram, onde eu publico alguns textos, e tem o meu site também, que aí tem todos os links lá também dentro dele, que é mais fácil entrar em contato. Maravilha. Não, tudo isso aí que você falou, quem está no YouTube vai estar aqui na descrição do... Ah, sim. Aí o Rafa me lembrou aqui, perdão, o Rafa me lembrou que também tem um que eu até me esqueci, que tem o Filosofia da Natureza, que é justamente um livro, na verdade, O Caminho da Natureza, a Filosofia do Taoísmo, que é um livro justamente que eu falo sobre o taoísmo, né, que também está lá na Amazon. Então tá, então vai estar tudo aqui embaixo. Bom, eu já Perfeito. vou liberar para a galera bater um papo com você, mas já só despedir do pessoal. Então, você que acompanhou a gente até agora, o meu muito obrigado e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, obrigado.